Oi, sou Hinaldo, advogado, pós-graduado em Direito Eleitoral. Neste vídeo vou explicar o que pode acontecer se você não prestar as contas do seu partido, se houver o julgamento de contas não prestadas. Este é o julgamento que você deve evitar ao máximo possível. Não seja relapso, preste as contas, mesmo que não haja movimentação nenhuma. Em seguida, explica o que o filiado precisa do partido para se candidatar. Não existe candidatura avulsa no Brasil. A resolução é que disciplina a prestação de contas. É importante para os dirigentes, para os candidatos também, estudá-la e fazer a prestação de contas de acordo com o que esta resolução determina. Enumero os 4 tipos de sentenças que encerram o processo judicial de prestação de contas, dando ênfase especial à sentença que julga as contas não prestadas. Em detalhes, são apresentadas as sanções para aquele que não prestou contas. Não posso deixar de falar sobre a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 6.032, cujo julgamento pelo STF, Supremo Tribunal Federal, manteve a suspensão do registro ou anotação do órgão municipal ou regional do partido, porém, numa interpretação conforme a Constituição, passou a exigir processo autônomo. Por fim, como regularizar a situação do partido, mesmo que já tenha havido o trânsito em julgado da sentença? Isto é muito importante. Sei que muita gente vai querer ir direto para esta parte. Advirto que o melhor é seguir todo o raciocínio aos poucos. A resolução é simples, porém deve ser estudada com muita atenção. Vamos ao nosso tema então. Não corra o risco de ter o seu partido suspenso. Preste as contas do partido. Estou fazendo uma pesquisa no site do TSE. Estou vendo que órgãos municipais de alguns partidos estão suspensos por falta de prestação de contas. Isto é sério. Muita coisa mudou. Antigamente, quando ingressei na Justiça Eleitoral, não havia sanção nenhuma se o partido deixasse de prestar as contas anuais ou se o próprio candidato não prestasse suas contas de campanha. Existe também suspensão por não ter o partido atendido ao juiz eleitoral. O juiz intimou o partido para informar o número do CNPJ. O partido não informou no prazo assinalado, que foi de 30 dias. Em consequência, a anotação do partido foi suspensa. Vamos ver agora na tela. Aí está. Eu estou aproximando para que vocês não vejam o partido nem a localidade. Vocês podem notar que houve suspensão por não ter havido prestação de contas. Esse outro não atendeu, como já falei, ao determinado pelo juiz. Como podemos evitar isso? As eleições estão chegando, é proibida a candidatura avulsa. O pré-candidato precisa de um partido. Se o partido pelo qual o filiado pretender se candidatar estiver suspenso, ele irá para outro partido. Ele quer sair candidato. A seguir, vamos falar sobre a candidatura avulsa. É a candidatura independente, como vemos e ouvimos nos noticiários a respeito dos candidatos a presidente lá nos Estados Unidos. Lá sai um candidato pelo Partido Democrata, outro pelo Partido Republicano. Já houve época em que Ross Perot lançou-se candidato à presidência americana como candidato independente, sem partido. Lá pode. Aqui não pode. Aqui é proibido. O candidato tem de ser filiado a um partido político. Vejamos o que diz o artigo 9º da Lei 9.504/97, a Lei das Eleições. Artigo 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.
O parágrafo 14 do artigo 11 da Lei 9.504/97, a Lei das Eleições, é mais específico. Parágrafo 14. É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. O candidato é filiado a partido político, porém quer sair de maneira independente, sem representar nenhum partido. Não pode, a lei não permite. O que o partido vai dizer para os seus filiados depois que o partido é suspenso? Os filiados querem concorrer e não podem, pois o partido está suspenso. Daria tempo para recorrer? Se transitou em julgado, não pode recorrer. Na verdade, não há muito o que fazer, porém, existe uma saída na própria resolução. Veremos mais adiante. Essa resolução é longa, é comprida. Vamos ter bastante paciência para acompanhar tudo isso. Muito bem, vamos lá. Onde está tudo isto? Tudo isso que eu falei até agora. Esta resolução regulamenta as finanças e contabilidade dos partidos políticos. Ela aprofunda a Lei 9.096/95, que é a Lei dos Partidos Políticos. Nesta lei há um título, o de número 3, que trata das finanças dos partidos políticos. A resolução veio para dar mais detalhes sobre este título da lei. O presidente do partido político deve conhecer muito bem esta resolução do TSE para não ter dores de cabeça com a Justiça Eleitoral. O maior problema que vamos tratar aqui neste vídeo é a suspensão do partido político no âmbito municipal. Se o partido não estiver com tudo certo, o DRAP, demonstrativo de regularidade de atos partidários, vai ser indeferido no momento do registro de candidatura. Quando isto ocorre, todos os candidatos do partido também são indeferidos. Como já foi dito, sem partido ninguém pode ser candidato. O período do registro de candidatura vai até o dia 15 de agosto, que é um sábado. O último dia é o dia 15 de agosto. Só vai poder dar entrada até às 19 horas. A partir desse dia, os cartórios eleitorais e secretarias dos tribunais estarão funcionando em regime de plantão. Isto quer dizer que estarão abertos. Pode ir lá que vai estar aberto. 15 de agosto, às 19 horas, é o último dia para o registro de candidatura. Quando começa o registro? Após ter realizado as convenções partidárias, o partido pode dar entrada no DRAP, demonstrativo de regularidade de atos partidários, e nos RRCIs, requerimento de registro de candidatura individual. As convenções partidárias podem ocorrer do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Terminou a convenção dia 5 de agosto, os partidos já podem encaminhar os requerimentos de registro de candidatura individual, RRCI, e o DRAP, demonstrativo de regularidade de atos partidários, para a Justiça Eleitoral. A maioria deixa para o último dia, na última hora, 15 de agosto, às 19 horas. Este é o dia em que o servidor do cartório termina o expediente lá pelas 9 horas da noite. Chega às 11 e é obrigado a ficar até às 21, por causa do mau hábito do brasileiro de deixar tudo para a última hora. Por que 9 horas da noite? Porque depois de receber, depois de carimbar, tem que jogar tudo no sistema e isto demora. Último dia para realizar as convenções, 5 de agosto. Último dia para realizar o registro de candidatura, 15 de agosto, às 19 horas. O que são as convenções? O que acontece nas convenções? Nunca participei de uma convenção, sei que são nelas que os partidos escolhem quem serão seus candidatos. Já li muitas atas. As atas são os documentos que os partidos entregam à Justiça Eleitoral contendo o nome e o número de todos os filiados que serão candidatos naquelas eleições. Na ata, esclarece os partidos se realizaram coligação, se o fizeram, quais os partidos que integram a coligação. Especificam também quem é o representante da coligação ou do partido, se este estiver isolado, perante a Justiça Eleitoral.
Voltando a falar da prestação de contas de partido político, tem uma ótima notícia. Os partidos ganharam mais 2 meses para apresentarem suas contas. Não é mais o dia 30 de abril o último dia, agora o último dia é dia 30 de junho. A Lei nº 13.877, de 27 de dezembro de 2019, alterou o artigo 32 da Lei 9.096/95, a Lei dos Partidos Políticos. De acordo com a nova redação do artigo 32, o prazo final para entrega da prestação de contas do ano anterior é dia 30 de junho. Artigo 32. O partido está obrigado a enviar anualmente à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de junho do ano seguinte. Muitos partidos não enviam, não dão a mínima. Chega nessa época em que estamos, o partido está suspenso. Quero dizer, o diretório municipal está suspenso. Como seus filiados irão participar da eleição se o partido não pode participar? Se o meu partido não tiver nenhuma movimentação, o que faço? Mesmo que seu partido não tenha recebido nada, a prestação de contas é obrigatória. A prestação de contas é obrigatória, mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício. Elenca os documentos que devem ser apresentados, mesmo que o partido não tenha tido nenhuma movimentação financeira. A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e por aí continua. O partido a nível municipal deve apresentar o quê? Declaração de ausência de movimentação financeira de recursos. Continuando, essa resolução é longa, tem muita coisa para falar. Esta declaração faz parte da prestação de contas obrigatória. Se o partido não teve nenhum movimento financeiro, a ausência de movimentação financeira não implica desnecessidade de prestar contas. A prestação de contas é obrigatória. Não se esqueçam disso. O parágrafo 4º do artigo 28 da Resolução TSE 23.604 de 2019 esclarece como deve ser apresentada a declaração de ausência de movimentação financeira. Ela será preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual, SPCA. A declaração de ausência de movimentação financeira deverá conter a indicação do presidente, do tesoureiro e dos seus eventuais substitutos, no período das contas, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração prestada. Atenção! Nada de pedir outro para fazer e não conferir tudo depois. Vai haver responsabilização criminal, se constatado algum crime. Muita atenção com as contas do partido. Esta declaração será autuada de forma automática no processo judicial eletrônico, na forma do artigo 31. Por fim, a declaração deve ser processada na forma do disposto no artigo 35 e seguintes. Meu partido não existe mais. Desisti, não sou presidente mais, não tenho obrigação de prestar contas. Certo? Errado. Vejamos o parágrafo 5º do artigo 28 da Resolução TSE número 23.604/2019. Parágrafo 5º. A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não excluem
a obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou do diretório. Se o partido funcionou por um mês no município, é obrigatória a prestação de contas. O presidente vai retrucar que não houve nenhuma movimentação financeira. Não tem problema. Faz a declaração de ausência de movimentação. Segue as regras do TSE. Faz tudo direitinho para não ter dor de cabeça depois. O parágrafo 6º ainda dá uma colher de chá para o dirigente municipal. Vamos ler. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 5º, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária imediatamente superior, ou por quem suceder a comissão ou o diretório, com a identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação. Diz o parágrafo que a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária imediatamente superior. Se a prestação de contas for de órgão municipal e ele for extinto, quem apresenta é o órgão estadual ou regional. Se a extinção se der do órgão regional, o responsável pela prestação de contas será o nacional. Depois da conjunção alternativa ou, vem a expressão por quem suceder. Quem fica obrigado a realizar a prestação de contas? O órgão hierarquicamente superior, como já foi dito, ou quem suceder o órgão que foi extinto. O órgão municipal pode ser extinto no mês. 2 meses depois pode voltar a existir, ou no ano seguinte. Então, os novos responsáveis possuem a obrigação de prestar contas. E finaliza o parágrafo ao determinar a identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação. Se houve algum problema naquele período em que existiu o partido, os então dirigentes não se eximem da responsabilidade dos seus atos. Os sucessores prestam contas, nomeiam quem foram os responsáveis naquela época. Se houver uma questão, como já foi dito, os então responsáveis serão chamados para prestar esclarecimentos. Temos de lembrar que o processo de prestação de contas possui caráter jurisdicional. É o que diz o início da primeira parte do artigo 29, caput, é processo judicial. Tem de ser apresentado por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. A segunda parte do caput do artigo 29 da Resolução 23.604 de 2019, resolução do TSE, assinala que o processo deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de contas. O parágrafo 1º nomeia 14 itens que são gerados automaticamente pelo sistema SPCA. São eles: inciso 1º, relação identificando o presidente, o tesoureiro, ou aqueles que desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham efetivamente substituído no exercício financeiro da prestação de contas. Inciso 2º, relação das contas bancárias abertas. Aqui tenho de abrir outro parêntese. Não é mais uma conta bancária, não. São 5 contas bancárias, a saber: uma para movimentar recursos do fundo partidário, outra recursos da conta doações para campanha, outra da conta outros recursos, outra para recursos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres. Finalmente, uma última para movimentar os recursos do FEFC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Não sou eu que estou inventando isso tudo não, hein? Fecho o parêntese e volto para os incisos do artigo 29 da mesma resolução. Inciso 3º, conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham constado nos respectivos extratos bancários na data de sua emissão. Inciso 4º, demonstrativo dos acordos
de que trata o artigo 23. Inciso 5º, demonstrativo de recursos recebidos e distribuídos do fundo partidário. Inciso 6º, demonstrativo de doações recebidas. Inciso 7º, demonstrativo de obrigações a pagar. Inciso 8º, demonstrativo de dívidas de campanha. Inciso 9º, extrato da prestação de contas contendo o resumo financeiro do partido. Inciso 10, demonstrativo de transferência de recursos para campanhas eleitorais efetuados a candidatos e diretório partidário definitivo ou provisório, identificando para cada destinatário a origem dos recursos distribuídos. Inciso 11, demonstrativo de contribuições recebidas. Inciso 12, demonstrativo de sobras de campanha, discriminando os valores recebidos e os valores a receber. Inciso 13, demonstrativo de utilização dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. E, inciso 14, notas explicativas. O parágrafo 2º dá um prazo de 5 dias para a juntada de outros documentos. Parágrafo 2º. Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do artigo 31, o partido político deve providenciar, em até 5 dias, a juntada dos seguintes documentos. Inciso 1º, parecer da comissão executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas. Inciso 2º, instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários responsáveis para a constituição de advogado para a prestação de contas. Inciso 3º, certidão de regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado. Inciso 4º, comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil, RFB, da escrituração contábil digital, observado o disposto no artigo 25 desta resolução. Lembro que o partido deve contratar um contador também. Não basta um advogado. Deve possuir o partido um advogado e um contador. RFB significa Receita Federal do Brasil. Vou abrir um parêntese para citar o artigo 4º, inciso 4 da Resolução TSE. Artigo 4º. Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem: número 4. Manter escrituração contábil digital sob a responsabilidade de profissional de contabilidade habilitado, que permita a aferição da origem de suas receitas e a destinação de seus gastos, bem como de sua situação patrimonial. Determina o artigo 4º, inciso de número 4, da Resolução que o partido político deve manter a escrituração contábil digital sob a responsabilidade de um profissional de contabilidade habilitado. O contador deve estar regularmente inscrito no Conselho Federal de Contabilidade. É o que vem reforçado pelo inciso 3 do parágrafo 2º do artigo ora em tela, para o qual estamos voltando agora. Artigo 29 da Resolução TSE 23.604/2019. Antes de fechar o parêntese, o que diz o artigo 25 desta resolução? Artigo 25. A obrigatoriedade de adoção da escrituração contábil digital pelos partidos políticos deve observar os limites e as isenções fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo único. A escrituração contábil deve tomar como base o exercício financeiro correspondente ao ano civil. Agora,
Vou fechar o parêntese e continuar. Inciso 5º. Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do fundo partidário, sem prejuízo da realização de diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos. O dinheiro do fundo partidário é dinheiro público, só pode ser gasto com o que a lei determina. Todo o artigo 17 desta resolução diz respeito aos gastos com recursos do fundo partidário. Novamente, outro parêntese aberto. Artigo 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo órgão do partido político para sua manutenção e consecução de seus objetivos e programas. Este é o caput do artigo 17. Ele explica o que são gastos partidários. São aqueles destinados para a manutenção do partido e consecução de seus objetivos e programas. Os gastos partidários devem ser utilizados exclusivamente com o partido. Por sua vez, o parágrafo 1º explica quais despesas podem ser pagas com dinheiro do fundo partidário. Parágrafo 1º. Os recursos oriundos do fundo partidário somente podem ser utilizados para pagamento de gastos relacionados. Artigo 44 da Lei 9.096/95. Número 1. A manutenção das sedes e dos serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal a qualquer título. 2. A propaganda doutrinária e política. 3. Ao alistamento e às campanhas eleitorais. 4. A criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política. 5. A criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. 6. Ao pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente filiado. 7. Ao pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e lanchonetes. 8. Na contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de serviços para atuação jurisdicional em ações de controle de constitucionalidade e em demais processos judiciais e administrativos de interesse partidário, bem como nos litígios que envolvam candidatos do partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente ao processo eleitoral. 9. Na compra ou na locação de bens móveis e imóveis, bem como na edificação ou na construção de sedes e afins, e na realização de reformas e outras adaptações nesses bens. 10. No custeio de impulsionamento para conteúdos contratados diretamente com provedor de aplicação de internet, com sede e foro no país, incluída a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet, mediante o pagamento por meio de boleto bancário, de depósito identificado ou de transferência eletrônica, diretamente para a conta do provedor, o qual deve manter conta bancária específica para receber recursos dessa natureza, proibido nos 180 dias anteriores à eleição. Vamos ver agora em que não pode ser gasto o dinheiro do fundo partidário. Parágrafo 2º. Os recursos do fundo partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais, ou para a quitação de encargos, decorrente de inadimplência de pagamentos, tais como
multa de mora, atualização monetária ou juros. Por fim, o parágrafo 3º alerta. Parágrafo 3º. Os recursos do fundo partidário, ainda que depositados na conta bancária prevista no inciso 1 do artigo 6º, são impenhoráveis e não podem ser dados em garantia. Vamos frisar isto. Os recursos do fundo partidário são impenhoráveis e não podem ser dados em garantia. O partido possui uma dívida, não paga, vai penhorar o quê? O automóvel do partido, a sala do partido. Não vai penhorar o dinheiro do fundo partidário, porque esse dinheiro não é do partido, é do contribuinte. Sua origem é pública, surge do pagamento de tributos pelo brasileiro. Fecho agora este outro parêntese. Só tem mais um inciso. É o de número 6 do artigo 29 da Resolução TSE 23.604/2019. Número 6. Cópia da GRU na hipótese de ocorrência dos fatos descritos no artigo 14 caput e parágrafo 1º. São 14 incisos do parágrafo 1º e 6 incisos do parágrafo 2º do artigo 29 da Resolução 23.604 de 2019, contendo as peças obrigatórias da prestação de contas anual dos partidos políticos. Como podem ser julgadas as contas pela Justiça Eleitoral? Vamos ao artigo 45 da Resolução TSE 23.604 de 2019. Nesse artigo, vemos que as contas podem ser julgadas de 4 formas diferentes. Elas podem ser aprovadas, elas podem ser aprovadas com ressalvas, elas podem ser desaprovadas, elas podem ser julgadas não prestadas. A sentença de contas não prestadas gera consequências nada agradáveis para o partido. Primeiro, os partidos são notificados para prestarem contas. Artigo 45, inciso 4, letra A. Depois de intimados na forma do artigo 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas. Ou isto gera o julgamento das contas como não prestadas. Vamos entender. O partido deve prestar contas até o dia 30 de junho sobre todas as atividades financeiras do ano anterior. Ele não faz. O cartório eleitoral deve, então, notificar o partido para que ele preste contas em 72 horas. O que o partido faz? Perde esta chance de ouro. Vai fazer isto com a Receita Federal. Deixe o cidadão comum de fornecer ao fisco a sua declaração de imposto de renda. A multa é de, no mínimo, de quase R$200. Não sei por que razão a lei dá tanta chance para os partidos. Deve ser porque o legislador é filiado a partido político. Só pode ser. O que o cartório faz? Comunica ao juiz que o partido permanece omisso. O que determina o juiz? Imediata suspensão do repasse das cotas do fundo partidário. Vai atuar a informação, vai virar um processo judicial. E se o partido político persistir na não prestação de contas, como vai agir o juiz eleitoral? Ele vai determinar a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral. B. Colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do fundo partidário. Aqui o juiz vai querer saber se houve emissão de recibo eleitoral
e se o partido recebeu dinheiro do fundo partidário. C. Oitiva do MPE, Ministério Público Eleitoral. O juiz vai ouvir o promotor de justiça. D. As demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação do órgão técnico ou do MPE, Ministério Público Eleitoral. Ou seja, o juiz pode entender necessário e determinar a realização de algum ato, ou o juiz pode concordar com aquilo que o órgão técnico entenda necessário ou concordar com algum requerimento do promotor de justiça. É abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados no processo, no prazo de 3 dias. Tem de abrir vista para que o partido se defenda. É o princípio constitucional da ampla defesa. F. A submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis. Por fim, vai ocorrer o julgamento. Quais são as sanções? Tudo isso que li até agora está no artigo 30 da Resolução TSE 23.604/19. Voltemos ao artigo 45 da mesma resolução. Eu tinha lido a letra A do inciso 4. A. Depois de intimados na forma do artigo 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas. Ou, tudo aquilo que falei antes era sobre o artigo 30. Agora é a vez da letra B. Estamos no artigo 45. Quando ocorrer o que vem descrito na letra B, as contas também são julgadas não prestadas. Letra B. Os documentos e as informações de que trata o artigo 29, parágrafos 1º e 2º, não forem apresentados, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros. Ou seja, falta um ou faltam vários daqueles documentos elencados no artigo 29, parágrafos 1º e 2º, ou então o partido não atende às diligências da Justiça Eleitoral. Faltou o extrato bancário, por exemplo, para que se possa analisar toda a movimentação financeira do ano anterior. O partido é notificado ou intimado para apresentar e não faz. Deixa o prazo escorrer inalbis. O partido permanece omisso. Não há como analisar as contas. Logo, elas são julgadas não prestadas, pois faltam elementos essenciais. Vamos aos parágrafos do artigo 45 da Resolução TSE 23.604/19. O primeiro parágrafo traz uma boa notícia. Parágrafo 1º. A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o artigo 29, parágrafos 1º e 2º, não enseja o julgamento das contas como não prestadas. Se do processo constar elementos mínimos que permitam análise da prestação de contas. Se faltarem alguns documentos elencados no artigo 29, parágrafos 1º e 2º, se essa ausência não atrapalhar a análise das contas, isto não vai resultar no julgamento das contas como não prestadas. Esta é uma boa notícia para quem não conseguiu juntar toda a documentação a tempo. O parágrafo 2º ainda vai mais longe. Os documentos faltantes permitiram uma análise das contas. Elas não serão julgadas como não prestadas. No entanto, as contas devem ser julgadas. Ainda há 2 outros tipos de sentença. O que vai fazer o juiz? Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação, com ressalvas, ou de sua desaprovação. Com toda certeza, o juiz não vai julgar as contas aprovadas. Não pode, pois alguns documentos estão ausentes.
Como pode ser o julgamento? A sentença pode ser de aprovação, com ressalvas, ou de desaprovação. Outra boa notícia no parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas. Lei 9.096/95, artigo 37, parágrafo 12. Essa é a lei dos partidos políticos. Se for possível saber de onde vem o dinheiro e em que ele está sendo gasto, as contas não serão desaprovadas. Se não serão desaprovadas, isto quer dizer que serão aprovadas com ressalvas. Como se pode ver, a prestação de contas de partido político não é bicho de 7 cabeças. Não é algo tão difícil, tão complicado, como pode parecer à primeira vista. Ademais, a Justiça Eleitoral não é aquele carrasco que muitos pensam que é. Na verdade, ela é uma mãe. Daqui a pouco vamos falar das sanções. Está na hora de falar das sanções. Elas estão nos artigos de número 46 até 50. No artigo 47, encontramos a sanção para aqueles partidos que não prestaram contas. Artigo 47, inciso 1º, perda do direito ao recebimento da cota do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O que diz o inciso 1º? Enquanto permanecer o desrespeito à lei e à justiça eleitoral, o partido não poderá receber os recursos do fundo partidário, nem do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Que dinheiro é esse? Que recursos são esses? Esse dinheiro sai do seu bolso, sai do bolso do contribuinte. É dinheiro público que financia os partidos. Os partidos não querem prestar contas, porém querem receber dinheiro público. Não prestou contas? Não vai receber dinheiro público. O inciso 2. A suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário após decisão com trânsito em julgado, precedida de procedimento regular que assegure ampla defesa. Supremo Tribunal Federal, ADI número 6.032, julgado em 5/12/2019. Vamos falar dessa ADI daqui a pouco. A não prestação de contas gera a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário. Muito cuidado. Preste as contas do partido. A suspensão não vai ser automática, vai ser precedida de um processo em que se assegura a ampla defesa ao partido. Isto não quer dizer que não vai haver sanção. Vai sim. Fiquem atentos. O que está suspenso pode voltar à vida. Trata-se de uma hibernação. Quem determina essa suspensão? No caso do órgão estadual, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral da Unidade da Federação. Em caso de órgão municipal, o juiz eleitoral. Prestação de contas é coisa séria. Estamos lidando com dinheiro público, com democracia, com bem-estar social. Estamos num Estado democrático de direito. Todos, inclusive o próprio Estado, estamos sob o império da lei. O descumprimento da lei não pode ficar impune. Deve haver sanção. A sanção não fica restrita apenas ao órgão nacional. O estadual e o municipal também poderão ter seus respectivos registros suspensos. O parágrafo único vai além. Não apenas o partido que tiver as contas julgadas não prestadas não pode mais receber dinheiro do fundo partidário
ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mas também vai ter de devolver. Parágrafo único. O órgão partidário de qualquer esfera que tiver as contas julgadas não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos os recursos provenientes do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que lhes forem entregues, distribuídos ou repassados. O partido, em qualquer de suas esferas, é obrigado a devolver o que recebeu. Isso quer dizer que pode ser a nível nacional, a nível estadual ou mesmo municipal. Ou seja, não recebe mais, para de receber e deve devolver tudo o que porventura recebeu. É uma das sanções por não ter prestado contas à Justiça Eleitoral. O dinheiro do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha é público, como já foi explicado. É dinheiro do contribuinte. O artigo 48 fala da desaprovação das contas. Vamos ao artigo 49 caput. Artigo 49. O órgão nacional do partido político não deve sofrer a suspensão das cotas do fundo partidário, nem qualquer outra punição, como consequência de atos praticados por órgãos regionais ou municipais. O artigo 49 é bem claro. Não é necessário explicar. Por sua vez, o artigo 50 caput e seus parágrafos explicam a respeito da responsabilidade civil e criminal dos dirigentes do partido decorrentes da desaprovação das contas. Eu disse desaprovação, não falei em não prestação. Porém, se houver atos ilícitos do partido que não prestou contas, estes também serão investigados. Os atos ilícitos devem ser graves, resultar de conduta dolosa que cause enriquecimento ilícito, lesão ao patrimônio do partido. Neste ponto, o artigo 50 cita o artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096/95, a Lei das Eleições. Se o dirigente do partido manusear recursos públicos, a autoridade judiciária poderá verificar se sua conduta está infringindo regras constitucionais e legais. É o que diz o parágrafo 1º. A responsabilidade pelos atos praticados é subjetiva. Só recai sobre os dirigentes do partido à época. Isto é muito importante frisar. Está no parágrafo 2º do artigo 50 da resolução do TSE número 23.604/2019. A seguir falo sobre a DI 6032, Ação Direta de Inconstitucionalidade número 6032. Em 5 de dezembro de 2019, houve o julgamento de mérito da DI 6032. A DI significa Ação Direta de Inconstitucionalidade. Foi ajuizada a ação perante o STF, Supremo Tribunal Federal, para que o STF declarasse inconstitucional o artigo 48 caput e parágrafo 2º da Resolução TSE número 23.546/2017. Declarou inconstitucional este artigo desta resolução. Outros artigos de outras resoluções do TSE igualmente foram declarados inconstitucionais. A Resolução 23.546/2017 foi revogada. Disciplinando as finanças partidárias,
a prestação de contas anual, encontra-se hoje a Resolução TSE número 23.604 de 2019. Vamos à decisão da ADI 6.032. Decisão. Preliminarmente, o tribunal, por maioria, conheceu da ação direta. Vencido parcialmente o ministro Roberto Barroso, que dela conhecia em menor parte, e por unanimidade converteu o julgamento do referendo em medida cautelar, em julgamento definitivo de mérito. Na sequência, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme a Constituição às normas do artigo 47, caput, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.432 de 2014. Do artigo 48, caput, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.546 de 2017. E do artigo 42, caput, da Resolução TSE 23.571 de 2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão com trânsito em julgado decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o artigo 28 da Lei 9.096 de 1995. Nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia, que julgavam improcedente a ação. E o ministro Roberto Barroso, que na parte conhecida também julgava-a improcedente. Ausente justificadamente o ministro Celso de Mello, presidência do ministro Dias Toffoli, plenário 5 de dezembro de 2019. Vamos analisar a DI 6.032. O artigo 48 caput da Resolução TSE número 23.546/2017 foi objeto desta DI número 6.032. O parágrafo 2º do artigo 48 da Resolução TSE número 23.546/2017 também foi objeto desta DI número 6.032. Esta decisão do STF deu interpretação conforme a Constituição a este artigo, o 48 caput e seu parágrafo 2º, como também a outras resoluções do TSE. Nesta resolução em especial, a de número 23.546/2017, entenderam os ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, que, numa interpretação conforme a Constituição, deve ser afastada qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou a anotação do órgão partidário, regional ou municipal seja aplicada de forma automática como consequência da decisão que julga as contas como não prestadas. Está valendo agora esta decisão do Supremo. Não pode mais o juiz eleitoral suspender o registro ou anotação do órgão partidário, regional ou municipal de forma automática. O fato do juiz julgar as contas do diretório municipal não prestadas não lhe dá o poder para suspender o diretório. A decisão que julga as contas não prestadas não pode mais ter como consequência a suspensão do registro ou anotação do partido. Isto quer dizer que o partido não será mais suspenso? Será sim. No magistério do STF
Tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão com trânsito em julgado decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o artigo 28 da Lei 9.096/95. É a lei dos partidos políticos. Deve haver procedimento específico. Deve haver outro processo em que seja pedida a suspensão do partido. Este outro processo pode ser iniciado pelo promotor de justiça ou por um partido adversário. Ninguém quer que isso aconteça. Com toda certeza, o partido político é o primeiro a não querer. A nova resolução, a de número 23.604/2019, artigo 47, inciso 2º, detalha a segunda sanção em caso de não prestação de contas. Inciso 2º. A suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário após decisão com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa. STF, ADI número 6.032, julgado em 5/12/2019. A nova resolução está de acordo com a decisão da ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Deve haver processo regular que assegure ampla defesa. Deve ser instaurado outro processo além do de prestação de contas, com o fito de suspender o registro ou a anotação do órgão partidário. Basta então seguir tudo que está lá na resolução TSE número 23.604/2019. Basta prestar contas no momento certo, até o dia 30 de junho. Basta apresentar todos os documentos exigidos pela resolução. Basta abrir todas as contas bancárias específicas. Dessa maneira, os dirigentes do partido poderão dormir com a consciência tranquila. Terão a mais absoluta convicção de que os seus candidatos poderão concorrer normalmente com os dos demais partidos. Como se regulariza a situação do partido quando as suas contas são julgadas não prestadas? É o que vamos ver daqui a pouco. Tem como regularizar a situação do partido que teve as suas contas julgadas não prestadas, mesmo após o trânsito em julgado? Tem. Tem como sim. É o que eu digo, a Justiça Eleitoral é uma mãe. Vamos ao caput do artigo 58 da Resolução TSE número 23.604 de 2019. Artigo 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no artigo 47. Que consequências são essas? Proibição de recebimento de recursos do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, devolução dos recursos já recebidos do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, suspensão do órgão partidário. Para evitar tudo isso, o partido pode requerer a regularização do estado de inadimplência em que se encontra. Como deve ser feito esse requerimento? Parágrafo 1º. O requerimento de regularização, inciso de número 1, pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário ou pelos hierarquicamente superiores. Inciso de número 2, deve ser autuado na classe regularização da omissão de prestação de contas anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere.
o mesmo juiz e o mesmo relator, que já conhece do processo, é quem vai examinar novamente os autos. Inciso de número 3. Deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento. Inciso de número 4. Não deve ser recebido com efeito suspensivo. Inciso de número 5. Deve ser submetido ao exame técnico para verificação. O que vão os técnicos da Justiça Eleitoral verificar? Se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados originalmente e se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos. Recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado. Ou seja, a análise que não pôde ser feita antes será feita agora. Vamos ao parágrafo 2º. Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no recebimento dos recursos de que tratam os artigos 12 e 13, o órgão partidário e seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização. Recebeu dinheiro de onde não devia, de fontes proibidas ou de origem não identificada? Gastou mal os recursos do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha? Vai ter de devolver tudo para o erário, para os cofres públicos. Parágrafo 3º. Recolhidos os valores mencionados no parágrafo 2º, ou na ausência de valores a recolher, o juiz eleitoral ou o tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e a seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos artigos 48 e 50 ou aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso sejam relativas a exercícios anteriores a 2018. Prestem atenção, o requerimento do partido de regularização das contas só vai ser julgado depois de devolvido o dinheiro para os cofres públicos. Que sanções são estas dos artigos 48 e 50? Multa de até 20% sobre o montante dos valores devolvidos, artigo 48 caput. Responsabilização civil e criminal dos dirigentes partidários, artigo 50. Se as contas forem de exercícios anteriores a 2018, vale as sanções das resoluções anteriores. Parágrafo 4º. Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento de valores e ou aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no parágrafo 3º. Se a decisão do parágrafo 3º impuser devolução de valores e aplicação de sanções, só depois que os valores forem devolvidos e as sanções cumpridas, poderá o partido e seus dirigentes serem considerados adimplentes. Antes disso, permanece a situação de inadimplência.
O partido está descumprindo as normas legais. Como já relatado, tudo isto pode ser evitado. Basta cumprir direitinho o que determina a resolução TSE número 23.604 de 2019. Espero que nenhuma destas sanções ocorra com o seu partido. Espero que ele não tenha o seu registro suspenso. A ação direta de inconstitucionalidade impediu a suspensão automática. Porém, não impediu que ela ocorresse. Ela pode vir a acontecer por meio de um processo autônomo. Este ano não tem desculpa. O partido ainda ganhou mais 2 meses. Tem muito tempo para prestar contas à Justiça Eleitoral. Tem muito tempo para os partidos se prepararem para as eleições municipais deste ano. E agora a conclusão. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Nele, vimos o que pode acontecer com o partido se suas contas não forem prestadas. O registro dele pode ser suspenso. Mesmo que a suspensão não possa mais se dar no mesmo processo que julga as contas não prestadas, a suspensão pode ocorrer em outro processo. Sua possibilidade de ocorrer continua existindo. Esse outro processo terá como finalidade pedir ao juiz a suspensão do diretório municipal. Falo municipal porque este ano teremos eleições municipais. Pode haver suspensão do diretório regional também. A Resolução 23.546 de 2017 foi revogada. Em seu lugar, surgiu a de número 23.604 de 2019. Ela foi publicada logo após a conclusão do julgamento pelo STF da ADI 6032. A resolução data de 17 de dezembro de 2019. A decisão final da ADI ocorreu em 5 de dezembro de 2019. Além do registro do partido ficar suspenso, o partido para de receber as cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFC. Ademais, é obrigado a devolver tudo o que recebeu destes 2 fundos. Mesmo após o trânsito em julgado, é possível regularizar a situação do partido. Deve ser feito um requerimento acompanhado de todos os documentos que deveriam ter sido apresentados à época da entrega da prestação de contas anual do partido. Por fim, o parágrafo 4º que acabei de ler no último bloco contém logo no início um erro de português. O certo é impuser e não impor, como está no texto da resolução. Muito obrigado.